Essa é mais uma edição do Conversa Regional, seguindo aqui com a série Caieiras 65 anos. Hoje uma convidada de honra aqui, vereadora Josi D'Arta. Obrigado, vereadora, pela sua presença. Gostaria que você fizesse uma saudação aqui para o público da Rádio TV Regional. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui dialogando, especialmente aí falando sobre a nossa cidade Caieiras. Eu me orgulho muito em poder fazer parte dessa história, né? E estou aqui para bater um papo bem especial nesse tema. Isso aí, Josi. A sua família é muito tradicional. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o histórico da sua família. O primeiro prefeito foi o Gino D'Arta, que é o seu tio-avô. Você também teve o Olindo D'Arta, né? Seu avô, que foi vereador, se eu não me engano. E o seu pai, o Névio D'Arta, que foi 12 anos prefeito de Caieiras, por 3 mandatos. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal mais novo, que se mudou há pouco tempo para a cidade, que não conhece tanto essa história, um pouquinho da história da família D'Arta aqui em Caieiras. Ronaldo, eu sou a terceira geração, né, da família na história político-administrativo. E é interessante porque as pessoas veem muitos D'Artoras nas ruas, nas escolas, né? E os mais jovens não conhecem exatamente a história e até questionam por que tantos D'Artoras, mas de fato a minha família foi muito importante, né, no processo de emancipação da cidade. Para quem não sabe, Caieiras era um distrito de Franco da Rocha e em 1958 eles iniciaram uma luta para emancipar e tornar Caieiras independente. E nesse grupo, que era chamado Pró-Emancipação, participaram meu tio-avô, Gino D'Arta, que inclusive na ocasião, na verdade em 1960 ele foi eleito primeiro prefeito, mas nessa ocasião, em 58, ele liderou esse grupo juntamente com meu avô Olindo D'Arta e vários outros amigos que foram muito importantes aí nessa luta. Emancipada a cidade, eles começaram um trabalho, né, de desenvolvimento. Foi eleita a primeira legislatura, que aí sim meu avô Olindo D'Arta esteve compondo aí o quadro de vereadores. E é interessante que nessa época os políticos não tinham salário, não tinham os recursos que hoje a gente tem para trabalhar, eu digo assim, uma Câmara Municipal, um gabinete, que é importante também, porque é a casa do povo, o povo tem que ter um espaço aconchegante, mas o que me deixa assim bem orgulhosa é que eles lutavam porque eles tinham amor pela cidade, então sem recursos, sem salário, somente por amor. E esse é um amor que foi passando de geração em geração, né? Depois meu pai e assim como eu, e é o que eu falo que torna meu trabalho muito mais especial, porque eu tenho amor por essa cidade, eu quero ver essa cidade desenvolver e eu quero continuar esse legado aí que a minha família deixou. Tenho muito orgulho. Josi, falando no legado da sua família e também falando um pouquinho agora da sua formação profissional, a sua avó, a Marta D'Arta, uma professora muito conhecida aqui em Caieiras, né, das famílias mais tradicionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e como ela te inspirou. É interessante também você saber, eu sou a terceira geração da família em cargo eletivo e também sou a segunda geração na educação. Fui a única neta que seguiu aí o caminho da minha avó e eu me lembro muito quanto ela falava disso de uma forma especial. Inclusive, antes do seu falecimento, ela me deu um anel de formatura dela, do magistério, e eu tenho guardado até hoje. E é outro motivo de orgulho para mim, é minha avó, uma professora referência na educação da nossa cidade e que passou pela vida de muitas pessoas. Encontro aí hoje algumas pessoas que falam, nossa, a avó me deu aula. E a educação tem tudo a ver com a minha vinda na política também, né? Ao contrário do que as pessoas acham, eu não vim na política só pelo fato do meu avô, do meu pai terem sido políticos, mas a educação que me despertou de fato o desejo de disputar uma eleição. Eu sempre conto essa história, que em 2005 eu vim trabalhar na rede municipal de ensino, e na ocasião meu pai prefeito, as pessoas me viam como ponte, né, para levar as demandas para o meu pai. Então, Josi, fala para o seu pai que tem algumas questões da saúde que precisam melhorar, ou da educação, ou até mesmo
do bairro, no que diz respeito aos recursos, enfim. E quando eu trazia a devolutiva lá para a comunidade escolar, para aquela comunidade que eu trabalhava, uma devolutiva positiva, e eu vi o quanto que eu impactava a vida daquela população, isso me alimentava de desejos de fazer mais. E aí em 2012 veio a oportunidade, eu concorri, deu certo e estou aí construindo essa história. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu não lembro de ter visto você responder em nenhuma outra entrevista. Em algum momento você pensou em desistir? Sim, pensei em desistir. No meu primeiro mandato, eu cheguei com muita energia e disposição no sentido de, nossa, eu vou mudar o mundo, vou mudar a nossa cidade, vinha com pauta, porque eu achava que o poder do vereador, ele era muito mais amplo, né? E a gente tem um poder limitado. A gente fiscaliza e a gente legisla, mas a gente não executa. Então eu tinha muito desejo de executar políticas públicas que eu acreditava que seriam importantes na cidade, mas eu não tinha, o vereador de fato não tem esse poder. E aí isso me desmotivou de uma certa forma. Inclusive eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu pai, falar, poxa pai, não era o que eu achava que eu conseguia impactar muito mais, mas a gente tem um poder limitado aqui na Câmara, e se a gente não tem uma relação com o executivo, que é o que executa, que é o prefeito, o que a gente acredita não é colocado em pauta, não é transformado em ações, e a população cria a expectativa, né, de que a gente vai também conseguir trazer equipamentos públicos e políticas públicas, e de fato a gente não tem essa autonomia. E eu me lembro perfeitamente esse dia que meu pai olhou e falou que ele desistiu. É uma curiosidade que ninguém sabe. Ele desistiu no seu primeiro mandato como vereador também, por alguns motivos até parecidos com os meus, e ele foi estudar em Campinas, foi fazer uma outra faculdade. Ele era formado em Educação Física, ele foi fazer fisioterapia. E aí, quando estava para acabar esse mandato que ele desistiu, o meu tio-avô, Gino D'Artora, foi até Campinas buscar ele. Falou, Neto, volta para Caieiras, porque um dia você vai ser prefeito dessa cidade. E você precisa ocupar aquele espaço que você sabe fazer muito bem, que você sabe ocupar muito bem, e você é o futuro. E meu pai usou exatamente essas palavras, filha, seja corajosa e continue trilhando o seu trabalho, continue fiscalizando, continue legislando e continue planejando a cidade, que um dia você vai ser prefeita dela. E aí eu comecei aí me deu um outro ânimo assim para continuar esse trabalho e sempre fazendo o que cabia a mim, né, usando as ferramentas que eu tinha como legisladora, mas nunca deixando de pensar e planejar políticas públicas e apresentar também, né, políticas públicas. E é interessante essa analogia, né, mas ela foi real e o futuro está chegando, está próximo. Tá próximo. Falando sobre o presente, antes da gente falar um pouquinho sobre o futuro. Você vem do seu terceiro mandato de vereadora. Dos seus 3 mandatos, esse tem sido mais difícil? Esse tem sido mais difícil no sentido de diálogo, porque política é diálogo. Política tem que ser democrática, tem que ser um espaço que todos possam opinar, trazer sugestões. E a gente tem vivido um governo municipal de portas fechadas. Isso adoece a cidade, né? Porque muitas pessoas, elas têm desejo e têm condições de contribuir para uma cidade melhor, de trazer demandas, de trazer sugestões, de trazer pautas. E o que eu percebo é que esse governo ele é fechado para isso. Ele entende que ele é um ser capaz de tudo, então ele não precisa de pessoas. Uma prova disso é que a gente 5 secretarias, a gente não tem um secretário técnico para isso. E tem sido muito difícil justamente por isso. E eu tenho usado, né, as ferramentas que cabem a mim, né, denúncias no Ministério Público, apontando as irregularidades, os gastos exorbitantes e desnecessários, com ações que não impactam nada a população, né? Uma prova disso são os coqueiros, mais de 3 milhões aí,
a previsão de gastos com esses coqueiros, fora o marketing, a gente tem propaganda na Globo. E o que isso impacta? A vida da população. Então isso tem me deixado bem angustiada, mas ao mesmo tempo entusiasmada numa luta aí pra gente resgatar a nossa cidade e voltar a Caieiras ser uma cidade democrática, de espaços de diálogo, que possa conversar com todos, que receba todos para discutir pautas e esse talvez seja o futuro aí que você tenha mencionado. Em relação à política, a política, todo mundo sabe, é um ambiente muito machista. Você nessa posição de vereadora, de liderança feminina aqui no município, você sofreu algum tipo de intimidação, de perseguição? Você acha que o fato de você representar essa fatia do eleitorado feminino, de fazer tantas denúncias e questionamentos, de alguma maneira motiva algum tipo de perseguição pessoal contra a sua figura? Sem dúvida, com certeza, e quase que diariamente nesse mandato. Até então eu não tinha sofrido nada nem parecido, mas esse mandato, essa violência política de gênero, ela tem ficado cada vez mais forte aí, mas é o que eu falo, a coragem está acima do medo. Eu tô nesse cargo eletivo porque eu escolhi, então eu escolho também enfrentar isso de cabeça erguida. Nada disso me desmotiva, muito pelo contrário, isso mostra que eu tô acima deles, porque não é dessa forma que eu faço política, não é intimidando, né? Não é de uma forma grosseira e machista, ignorante. E eu sigo adiante aí, olhando para frente, né? Pensando na cidade, com pautas que venham a melhorar a cidade. E não me importa, eu somente sigo. A gente fica numa posição mais vulnerável ali. Eu até falo que se outros homens outros homens vereadores trouxessem as denúncias que eu trago ou fizessem os enfrentamentos que eu faço, jamais eles agiriam da forma que eles agem comigo. Por quê? Porque eu estou mais vulnerável. Então teve uma situação lá na Câmara onde foram contratados algumas pessoas para me intimidarem, para me xingarem, para desmoralizarem. E se fosse com homem isso não teria acontecido. Mas a gente tem muito mais coragem que a coragem fala mais alto. Aí, com certeza, está acima do medo, né? Costumo sempre usar essa frase, a coragem está acima do medo. E assim continuará sendo. Josi, muita gente fala que Caieiras parou no tempo, em relação aos mandatos passados, principalmente ao do seu pai. Quais as demandas que você vê como mais urgentes para o próximo mandato? Sem dúvida nenhuma, saúde e educação, né? Eu acho que são os temas que mais estão hoje, deixam de atender a população. Então é inadmissível a gente ver um posto de saúde sem médico, uma escola sem professor, é o básico. Se a gente olhar para trás, para todos os outros mandatos, os legados que eles deixaram, né? Então meu pai, hoje temos 36 escolas, 30 foram construídas pelo meu pai, 70% dos postos de saúde, sem falar o investimento no esporte e desenvolvimento econômico. O Roberto também, se você olhar o legado do Roberto, ele foi responsável pelos NECs, investimento na educação, um dos maiores investimentos na educação também, não só equipamentos públicos, mas com formação de professores e tudo aquilo que impactava positivamente a vida do aluno. Eu fui professora na gestão dele e posso falar com bastante propriedade. O Gerson também construiu o maior parque ecológico da região, onde hoje é palco de tantos eventos. Agora a gente pensa no prefeito atual lá do Rio. Qual é o legado que ele vai deixar? Ele vai deixar que o legado do prefeito marqueteiro, ele vai deixar o legado do gasto de 3 milhões com Palmeiras na cidade, ele vai ser o prefeito das praças, né? A gente está vendo agora também um gasto exorbitante aí, que atingiu R$1 milhão com shows para o aniversário da cidade. Não entenda que eu sou contra a festividade, não entenda que eu sou contra os cantores que vêm, pelo contrário, eu sou super fã e eu sou super a favor de ter o lazer, né? A gente é tão carente de tanta coisa e que o lazer ele se faz necessário. Mas não dá pra gente pensar no lazer e investir tanto dinheiro no lazer se não tem hospital, se não tem médico no hospital, se não tem professor na escola, se não tem uma condição
digna para o caieirense viver. Então, é justamente sobre esses gastos exorbitantes, desnecessários, que eu tenho batido de frente. E quando a gente fala aí de que a cidade parou, é só olhar para trás e ver o legado que todos deixaram e o que esse não vai deixar. Josi, agora para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o futuro, como você imagina a cidade de Caieiras para o futuro, dos meus filhos, dos seus filhos, das futuras gerações, e que você deixasse uma mensagem sobre os 65 anos da cidade para o pessoal que nos assiste aqui. Sabe, eu acho que vocês acompanharam aí na última semana um evento que a gente fez bem importante e que ele é um start para o nosso futuro. Como eu te falei, me incomoda muito da gente viver numa cidade, num governo antidemocrático. E é ao contrário disso que eu quero trazer. Eu quero construir um espaço de diálogo, um espaço de diversidade, onde todas as pessoas tenham vozes. E nós fizemos um encontro com muitas potencialidades, com pessoas importantes, com lideranças importantes, com partidos, né? E pré-candidatos, que são pessoas que estão afim de discutir a cidade, são pessoas que estão afim de contribuir para um plano para Caieiras, e esse é o futuro que a gente quer. A gente quer um futuro onde todos possam ser ouvidos. Cada um tem uma demanda, cada um tem uma sugestão, e assim juntos a gente vai construir, ouvindo todo mundo. Porque eu costumo falar, a gente só consegue entender de fato tudo o que acontece na cidade se a gente está disposto a ouvir. E a partir de todos esses de todo esse diagnóstico, todos esses indícios, a gente vai construir uma cidade melhor para todos, ouvindo todos e todas, né? E até convido todo mundo a fazer parte aí desses diálogos que já começaram, a gente já deu start. Então a gente tem dia que a gente discute educação, tem dia que a gente discute esporte, saúde. Hoje eu tive um encontro bem legal com algumas mães atípicas, né, pra gente discutir sobre pessoas e crianças com deficiência e toda a sua necessidade, de que forma que o governo pode ajudar, e a gente está montando aí um plano de trabalho bem especial nessa pauta. E a mensagem que eu deixo aí para Caieiras é que a gente continue vivendo a esperança de um futuro melhor, que eu possa fazer parte aí, né, da construção desse futuro. É uma cidade que eu amo, é a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu vivo, e assim como meus filhos também, e eu quero poder deixar um legado para eles, assim como meu tio-avô, meu avô e meu pai deixaram. E estou muito disposta para isso, estou muito entusiasmada. Eu tenho um prazer em trabalhar por Caieiras. Eu tenho um desejo de fazer mais, de trazer inovação, e tenho cada dia mais me aperfeiçoado, estudado sobre esses caminhos de uma Caieiras digna para todos e para todas. Obrigado, Josi, pela sua participação. Agradeço a todos os nossos telespectadores aqui da Rádio TV Regional. Essa foi mais uma edição do Conversa Regional, série Caieiras 65 anos. Hoje recebemos aqui a vereadora Josi D'Arta. Um abraço a todos, até mais. Até mais.